Gente, desculpa, mas eu não consigo falar aqui atrás. Sabe como é que é professora? A professora gosta de palco, gesticular. Se não for isso, não tem graça. É tão interessante. Primeiro, parabéns. Parabéns para essa casa maravilhosa. E toda vez que uma casa surge, um ponto de luz surge também. E uma coisa eu concordo plenamente com você. Numa casa espírita, a coisa mais importante é a evangelização. Se eu tiver crianças evangelizadas, eu não vou precisar de uma reunião mediúnica mais tarde. Né? Então, que a evangelização seja o carro forte de todas as casas espíritas. Eu comecei pela evangelização quando eu tinha lá 15 anos, faz pouco tempo, pouquíssimo tempo. Mas assim, há muito tempo eu não venho mais questionando a espiritualidade. De vez em quando vem umas coisas assim na minha cabeça e eu fico achando que é da minha cabeça. Mas eu estou dentro de uma casa espírita e eu sou uma servidora do Cristo. Quem tem que aparecer não é a Luciana, é a palavra do Evangelho. E eu estava sentada, eu não gosto de sentar na primeira cadeira, porque quando eu sento na primeira cadeira, eles vêm assim, buzinando alguma coisa no meu ouvido. Primeira coisa, essa casa, nesse local, ela é um ponto de luz para a espiritualidade. E por mais que talvez a casa não fique cheia como vocês gostariam, ou ela não cresça na proporcionalidade que vocês almejam, ela já é grandiosa. E na questão ali, eu até falei assim, acho que eu tinha que mudar meu tema hoje. Tinha que ser a parábola do semeador, né? Aquele que sai a semear. E eu estava pensando muito nessa questão de semear, e aí aquela criançada entrou, aquela criançada linda. E por muitas vezes a gente acha que a gente fala alguma coisa e aquela criança não registrou porque ela estava brincando, porque ela estava agitada, porque ela veio 2 aulas na evangelização e não retornou mais. Sejam bem-vindas. Mas a semente está ali. Vocês conhecem a parábola do semeador? Ele saiu a semear, não é? Se ele é um agricultor, vamos usar nas palavras de hoje, se ele é um jardineiro, ele sabe o que ele está fazendo? Sabe. Pelo menos alguma experiência, uma intuição, boa noite, ele tem. E na parábola diz que ele jogou na pedra, que ele jogou no terreno arenoso, né? Que ele foi. Mas você acha que um agricultor, com todo o conhecimento que ele tem, ele jogaria sementes numa pedra por jogar? Não. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Porque aquela semente não era para aquele momento. E muitas vezes nós ficamos aflitos porque a gente ainda está no momento muito imediatista. Vocês estão na evangelização, estão ali evangelizando, a gente evangeliza nossos filhos todos os dias, depois vem os netos, e muitas vezes a gente acha que aquela semente nós jogamos num terreno arenoso, né? Num lugar que não vai dar frutos. Só que quem é o maior jardineiro é Deus. Ele sabe a hora daquela semente germinar, porque muitas vezes a gente, aquela coisa assim, eu plantei uma árvore ali e todo dia eu vou lá e cavo para ver se ela já começou a crescer. O que acontece? Ela não vai crescer, porque o processo muitas vezes ele é interno. Para ela crescer forte, ela tem que ter uma boa raiz. E esse processo muitas vezes ele é intrínseco, ele é dentro, ele é um processo lento, que não é visível aos olhos. E esse processo, muitas vezes, nos causa muita aflição, porque a gente quer o resultado imediato. Então, primeiro, que jardineiro nós estamos sendo? Quando a gente escuta algo na casa, na doutrina espírita, e eu chego fora daquele portão, o que foi plantado em mim faz a diferença lá fora? Eu me comporto como todo mundo? Eu sou agressiva no trânsito?
Eu levanto o dedo dentro do carro, escondido. Eu vou dizer para vocês que o trânsito ainda mostra algumas coisas assim da Luciana. Mas já estou no processo daquela raiz, né? E fazendo a diferença. Mas aonde eu quero chegar? Bem-aventurados que sofrem. Por quê? Eu gosto de conversar. Você deixa a gente conversar, né? Então, bem-aventurados que sofrem. Sofrer por quê? Sofrer é legal? Hã? Mas a gente sofre? Sofre? Tem certeza? Só se a gente quiser. A dor, ela é necessária. O sofrimento é opcional. Mas vamos lá, o que a gente poderia caracterizar como sofrimento? A perda de um ente querido? Uma doença física? Uma perda material? A falta momentânea de um emprego? Isso é motivo de bem-aventurados que sofrem? Isso não é motivo de sofrer, isso é um desafio, é aprendizado. É aí que eu quero chegar a um patamar com vocês. Isso são coisas materiais. Nós estamos aflitos muitas vezes por coisas materiais. Então vamos lá. Eu não vou entrar muito no evangelho como o meu amigo falou, não, tá? Os primeiros 4 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são: primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei daquela época, a lei que Moisés decretou para aquele povo que naquele momento precisava. Ele veio ampliar, ele veio dar um novo sentido, mas ele não veio destruir. Meu reino não é deste mundo. A gente tem a verdadeira concepção daquilo ali, daquele capítulo. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Numa encarnação, a gente passa por muitas moradas? Não, não é. Estou fazendo só uma analogia. A gente passa por muitas moradas. Passamos pela infância, depois a gente cresce, adolescente, a gente se torna adulto, a gente envelhece. A gente passa por várias fases dentro de uma única encarnação. E esses dias eu fiquei sabendo de uma coisa que me chocou. Vocês acreditam que hoje a adolescência ela vai até os 20 e poucos anos? Você vai cortar no que eu vou falar agora. Eu tenho uma filha de 28, vai fazer 28 anos. E eu falo assim, gente, mas ela parece uma adolescente. Aí a psicóloga, não, Luciana, a adolescência hoje vai até uns 24, 25 anos. É que ela não amadureceu um pouco mais. Porque isso, a gente precisa estar estudando, porque isso choca. Porque eu com 28 já era mãe, já trabalhava, e ela ainda está estudando. Mas para a gente ver que muitas coisas, se a gente não consegue começar, se a gente não percebe um processo de mudança, isso nos causa aflição. Porque a gente já quer que aquela mulher já faça isso, já faça aquilo, porque nós fizemos, porque nós fomos educados de uma outra maneira, e isso muitas vezes causa dor no seio familiar. A gente acaba cobrando algumas coisas que esses espíritos ainda não estão amadurecidos fisicamente também. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais uma analogia. Numa mesma encarnação, a gente pode nascer muitas vezes? Pode? Pode. Muitas vezes. Quantas dores internas nós passamos, oramos e renascemos no outro dia? Quantas provas nós aqui já passamos e nos tornamos outra pessoa? E esse processo foi moldando, foi nos tornando pessoas melhores.
E aí, para a gente começar a entrar no nosso estudo, bem-aventurado é uma expressão de Jesus, que significa os felizes. Alguém aqui quer ser bem-aventurados que sofrem? Eu quero. Bem-aventurados que sofrem significa felizes sobre o aspecto espiritual. Esse significado já nos leva a perceber quanta reflexão exige o estudo das bem-aventuranças. Olha só, Eurípides Barçanufo, quando se deparou com o Sermão do Monte, teve uma das primeiras grandes dificuldades de entendimento no estudo da doutrina espírita. Tal era a profundidade do significado de cada palavra dita por Jesus. Porque quando a gente olha assim, a gente diz assim, como que é bem-aventurados que sofrem? Porque quando realmente a gente está vivendo aquele momento de aflição, é um momento que a gente coloca em prova o quê? Nossa fé. A nossa fé. Só que nós estamos vivendo um momento da sociedade mais materialista que existe. E isso nos leva a sofrimentos causados por nós mesmos que não tem nada a ver com o processo reencarnatório. Eu estou com 51 anos, dentro dos 15 sou espírita. Então, eu tenho um longo processo aí de doutrina espírita. Mas aonde eu quero chegar? Quantas coisas eu provoquei na minha vida e a gente coloca na caixinha de isso é meu karma. Isso porque eu tenho que pagar porque eu fiz numa outra vida. Eu tenho que passar por isso. Muitas coisas nós não temos que passar. É responsabilidade de alguma coisa, de alguma atitude equivocada aindamente, que eu tive lá atrás e hoje eu estou colhendo. Nós precisamos, nesse movimento espírita, que não é doutrina espírita, começar a tirar essa responsabilidade. Isso é karma. Não, isso é responsabilidade. Isso é algo que eu fiz e agora eu estou sendo responsável. E não numa questão de culpa, eu sou culpado, eu tenho que passar. Eu tenho que passar. Mas como eu vou passar por isso? O que a doutrina espírita me deu para hoje eu passar por alguma situação de uma outra forma? Todo mundo aqui vai perder alguém. Nós vamos desencarnar. Desculpa se vocês não sabiam disso. Nós vamos desencarnar. Nós vamos deixar esse corpo. As pessoas que a gente mais ama vai desencarnar. Nós vamos passar um período temporário sem eles. Mas é da lei de Deus que todo mundo que se ama se aproxima. Sabe qual é a nossa maior dificuldade com a mediunidade? É que nós estamos tão encarnados, que a gente não consegue perceber quem está sentado na cadeira vazia. É natural. Esse mundo espiritual que a gente acha que é um mundo lá em cima. Não, ele é aqui, numa outra dimensão. Mas eu estou tão materialista, tão vestida desse corpo, que eu não consigo perceber quem está sentado ali naquela cadeira. Quem nos ama vai nos amar eternamente. Nós só vamos estar temporariamente separados. E muitas vezes isso nos causa aflição, dor, de algo que tem que ser natural. Nós vamos morrer. Se eu não acredito nesse processo de que eu vou morrer, ou que minha mãe, não, meus avós que já faleceram, que eu vou reencontrar com eles, me desculpe, eu posso ir para qualquer outra religião. Se essa parte da doutrina espírita não me consola, eu não sou espírita. Deus não é o Deus que eu acredito.
Porque se eu hoje estou passando por alguma situação, e essa situação, ela me tira a vontade de viver, eu preciso rever muitas coisas. As jovens não estão aqui, mas vocês sabiam que hoje o suicídio, ele mata muito mais do que a guerra? Muito mais jovens. O suicídio entre jovens cresceu muito. Sabe por quê? Porque ele não consegue descrever a dor que está sentindo. Eu estou com raiva, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Então, sabe o que muitas vezes ele faz? Ele mutila o corpo dele para que a dor física seja maior que a dor que ele esteja sentindo. E muitas vezes essa aflição não é aflição. Muitas vezes é a falta de uma religião, é às vezes a falta do diálogo dentro de casa, provocado muitas vezes por nós, pais, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Eu tenho que ganhar dinheiro para dar mais nessa sociedade materialista. Então, estar conosco mesmo está sendo mais perigoso do que andar no trânsito, do que estar no meio de uma guerra, porque a facilidade com que a gente está fazendo esse processo de cortar a nossa vida está muito fácil. E isso é falta de fé, é falta de conhecimento, é falta de perspectiva de vida. Eu não estou dizendo que a gente não sofra. Esses dias eu passei um momento muito desafiador, porque as pessoas acham que a gente não passa um momento desafiador. A gente passa momentos desafiadores demais. Mas o que a gente faz nesse momento? Segura na mão de Jesus. A gente ora. E sabe qual é a nossa maior dificuldade? É ser submissos à vontade de Deus. A vontade dele impera. Mas como não acontece da forma como a gente espera, a gente sofre. E aí eu orei. Eu sou uma pessoa que eu escuto tudo. E tem lá no YouTube a oração da manhã. Eu não sei se ele é um pastor, se ele é um padre. Só que eu passei um mês escutando aquela oração todo dia de manhã. E aí um dia eu cheguei na academia, antes de 6 horas da manhã. E tinha lá na academia um rapaz entregando mais frases motivacionais. E a minha frase foi: a paciência traz os melhores resultados. Era a resposta de Deus para mim. Minha filha, paciência. Se cale. Continue orando. Foi fácil passar pelaquela tempestade? Não, porque a vontade que às vezes a gente tem é de ir lá, tirar satisfação, gritar, fazer, acontecer. E Jesus e Deus falou assim para mim: minha filha, paciência. Eu guardei todo o meu orgulho, me calei, continuei orando, continuei na minha. E 15 dias depois, até que não demorou muito, 15 dias depois, eu vi e falei assim: Senhor, gratidão. Gratidão por ter sido submissa à sua vontade. O que nos falta muitas vezes é ser submissa à vontade de Deus. Deus está nos pedindo paciência, ore, seja grato. Procure uma igreja, um centro de umbanda, seja o que for, um centro espírita, não importa. O que nos falta é essa intimidade com Deus. Vocês têm intimidade com Deus? Vocês reclamam com Ele? Eu reclamo. Eu questiono. Eu falo, pô, eu estou fazendo tudo certinho. Saí da minha casa, fui lá servir em teu nome, sou uma pessoa do bem, tento ser uma pessoa do bem. Ô, Senhor! Porque o que Ele quer é essa intimidade, não é eu falar, não, Senhor, tudo bem, olha, eu estou aceitando, mas por Deus, Senhor, eu tive raiva hoje.
Eu tive muita raiva daquela irmã, mas pelo amor de Deus, tira essa raiva do meu coração. Deus quer isso da gente, é isso, é ter intimidade com Ele, é sermos nós. E quanto mais intimidade eu tenho, menos aflita eu fico, porque eu sei que Ele está ali, que Ele está no barco, que Ele está no leme. Jesus falou para os discípulos, naquele bar, naquela barca, nós vamos chegar do outro lado. E no meio da travessia, o que aconteceu? Uma tempestade, e eles ficaram apavorados. Jesus falou, nós vamos chegar. Ele só não falou que seria simples. Ninguém prometeu que ia ser fácil. Ninguém prometeu que ia ser fácil. Mas na natureza, alguma coisa dá salto? Não. Não. Vocês acreditam? Hoje nós estamos aqui, numa terça-feira, em 2025, num dia chuvoso onde nós poderíamos estar em casa. Estamos aqui. Todo mundo buscando ser pessoas melhores. Vocês acreditam que numa outra encarnação nós fomos tão cruéis assim? Eu não estou falando das encarnações lá no início, não. Eu estou falando das nossas últimas encarnações. Não. Aquela semente foi sendo plantada e hoje nós estamos aqui. Se hoje nós estamos aqui, é isso que me dá esperança. Como será a nossa próxima encarnação? Muito! Essa é a nossa melhor encarnação. Nós temos uma religião. Nós já não temos o desejo de matar, de se vingar, de querer que o outro caia para a gente sobressair. A gente já sabe que fora da caridade não há salvação. Mas que salvação? Que caridade? A caridade da cesta básica? Ou a caridade de eu me calar quando eu escuto alguma coisa? Ou a caridade que eu preciso ter comigo para não me mutilar? Para não querer fazer outra coisa? A caridade começa em mim, comigo. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Pense em 3 pessoas que vocês amam. Pensaram? Vocês estavam numa dessas 3 pessoas? Não. Essa lista dessas 3 pessoas que eu pedi para você pensar, você era uma delas? Não. Ah. Tinha que ser, né? A gente não dá o que a gente não tem. Eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida. Mas Luciana e meus filhos, os meus filhos são empréstimos. Eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida. Enquanto isso, pensa em 3 pessoas que você mais ama, você não se colocou no patamar da pessoa que você mais ama. É verdade. Como amar o outro? Como dar o melhor do outro se você não está dando o melhor? Por isso a aflição. Porque muitas vezes a gente vem nesse movimento de fazer pelo outro, mas num dia você vai falar assim, não, hoje eu quero ficar quietinha na minha, vou tomar um banho mais demorado, vou cuidar da minha unha, coisas bobas que nós mulheres, né, não temos quase tempo. Aí você se sente egoísta, você se sente, não posso fazer porque meu filho está precisando disso, porque eu tenho que... E aí, essa aflição, em algum momento, ela chega para todos nós, porque nós não estamos sendo parceiros de nós mesmos. Uma hora essa conta não fecha. Por isso a gente vive tantos momentos de aflição. Porque se eu estou sendo legal comigo, e ser legal comigo não é passar a mão na minha cabeça e falar assim, ah, tá tudo bem, você errou, amanhã você conserta. Não, você errou. Você já sabe que você errou. Saber que já erramos já é metade do caminho. Porque tem muitas pessoas por aí que nem passam pela cabeça dela que elas erraram. Elas estão certas.
certas. Não se pode nem questionar. Não, meu ponto de vista está certo, o seu é que está errado. Nós já não estamos mais nesse patamar. A gente já vem nesse processo de bem-aventurados que sofrem. E aí, no livro Pão Nosso, eu vou até que horas? Até 10 horas? Não, mas fala sério, até que horas? Tá. O livro Pão Nosso de Chico Xavier, por Emmanuel, cita: confere Jesus a credencial de bem-aventurado aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redetoras. Muitas vezes a gente não quer passar por aquela prova, mas é aquela prova que vai me levar para um outro nível. É igual numa escola. Eu terminei aqui na 5ª série, aqui no estado do Rio, e me mudei para o Rio Grande do Sul. Quando eu chegar no Rio Grande do Sul, em que série eu vou ser matriculada? Aqui, no 6º ano aqui. Em que série eu vou ser matriculada? No 7º. Eu não vou voltar para o 1º ano. Eu não vou voltar para o 2º. Eu vou dar continuidade. E é assim que acontece com a gente. Nós vamos dar continuidade a esse processo. Então, a aflição que Jesus tanto vem falar no Evangelho para a gente, é uma aflição que ela diz assim: ei, bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque na hora da aflição, o que nós vamos fazer? Vamos buscá-lo. E se eu buscar a Deus, eu vou ter as melhores respostas. Então, bem-aventurados os aflitos, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados as criancinhas, porque delas pertence o reino dos céus. Porque é nesse processo da gente buscar a Ele que a nossa vida vai se tornando mais fácil. Todos nós aqui estamos envolvidos num mundo muito material. Eu sou funcionária pública e vocês sabem que essa situação está mexendo demais com todo mundo. Cada vez que a gente abre um jornal, televisão, coisa que eu não assisto mais, mas as notícias chegam por através do outro, isso nos dá um medo terrível. Isso fica pensando, por que eu vou ser boa? Por que eu vou fazer o bem? Vale a pena fazer o bem? Mas no mundo que a gente está vendo, na televisão que a senhora assiste, muito bem, muito bem. Mas a grande maioria de todos nós, a gente vive o efeito manada. Você sabe o que é o efeito manada? Olha só, o Banco do Brasil vai quebrar. Tá? Anotem aí, o Banco do Brasil vai quebrar. Amanhã não tem mais uma conta no Banco do Brasil. As pessoas não questionam, as pessoas não investigam, as pessoas vão no efeito manada. Se alguém começa a gritar ali, a correr, o que todos nós vamos fazer? Todo mundo vai sair gritando, todo mundo vai sair correndo. A gente não para pensar, para orar. Deus tem que ser a nossa primeira opção. Ele está sendo a última. Quando eu estou com uma dificuldade financeira, quando eu estou com um problema na saúde, quando eu estou com um problema de relacionamento, eu vou para o TikTok, eu vou para o Instagram, eu vou para a cartomante, eu vou para a minha colega que sabe menos do que eu. Mas em nenhum momento eu falo, Senhor, como o Senhor pode me ajudar? Qual é a minha parcela de responsabilidade nessa situação? Nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Luciana, mas eu fui assaltada. Eu não queria ser assaltada. Mas o que você vibrou? Qual é a sua frequência? Por que nós não estamos percebendo as pessoas que estão aqui ao nosso redor? Porque nós não estamos na mesma frequência que ela. É uma questão de frequência.
O mal tem uma frequência, o bem tem outra frequência. Se as coisas na minha vida não estão saindo do jeito que eu estou planejando, pensando, orando, eu tenho que ver em que frequência eu estou. Por que muitas vezes a gente está num processo de obsessão, né, ou sendo muito influenciado, entra naquele portão, fica aqui, assiste uma palestra, toma um passe, vai na evangelização. Quando a gente sai, a gente leva um tempo sem estar influenciado por aquela pessoa, por aquele espírito. Por quê? Porque eu mudei de frequência. Eu mudei de uma frequência que ele não conseguiu me perceber saindo do centro. Muitas vezes ele não consegue entrar por causa da frequência, de toda a espiritualidade que tem ali na frente. Por isso que é importante estar em templos religiosos. Por isso que é importante a gente orar. Ajoelha! Se ajoelha e ora. Não tem problema nenhum. Eu, às vezes, estou de manhã lá, estou aflita, eu me ajoelho. Ah, Luciana, você já é espírita, você não é mais católica. Mas todos nós viemos do catolicismo durante muitas encarnações. E nós não podemos jogar o catolicismo fora. Dizer, nada ali é bom. Tem muita coisa boa. Então, de vez em quando eu estou muito aflita, eu ajoelho e oro. Mas eu deixo, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, Deus agir por mim. Porque não adianta eu orar e querer estar no controle da situação. A gente precisa confiar mais. É isso que essa passagem nos chama tanto. Nós precisamos confiar mais em Deus. Ele é um Pai amoroso. Ele é um pai que ele não está querendo saber se ontem eu fiz isso, se anteontem eu fiz aquilo. Ele quer saber, e aí, Luciana? O que você vai fazer daqui para frente? Sabe qual foi a maior diferença? Sabe por que Paulo ele foi tão magnífico? Que quando Saulo se transformou em Paulo, ele tinha acabado de matar Estevão. E ele em nenhum momento entrou no processo de culpa, de lamentação, de crítica. Ele virou para o Cristo e falou, o que queres que eu faça? Eu sei o que eu fui, mas hoje eu estou te encontrando. O que queres que eu faça? E por situações que nós vivemos, por ignorância, por lá atrás a gente ter tomado determinadas atitudes, a gente ainda fica se condenando até hoje. Não, eu não vou ser feliz porque lá atrás eu fiz um aborto. Eu não vou ser feliz porque lá atrás eu traí. Eu não vou ser feliz porque lá atrás eu desviei um dinheiro. Eu não vou ser feliz porque lá atrás eu tive o meu filho, mas eu precisei abandonar. E aí, você fica preso numa situação lá e não fala assim, Senhor, eu naquele momento, com a experiência que eu tinha, com a vivência que eu tinha, eu tomei aquela atitude. Mas, Senhor, o que quer que eu faça agora? Que eu já sei que o aborto não é uma coisa legal, que eu já sei que o abandono, que eu já sei que a traição. Mas antes, Senhor, eu era uma criança, eu era imatura. Mas não, a gente adora o traumidama, a gente adora o vitimismo, a gente adora se punir. Sabe por quê? Porque evoluir dá trabalho, crescer dá trabalho, se conhecer dá trabalho. Porque se conhecer é olhar para as nossas sombras. E olhar para as nossas sombras é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque você tem que começar a se perdoar, você tem que começar a se amar com quem você é realmente. E isso é um processo muito doloroso. Por isso a gente entra na aflição. Porque a gente não quer fazer esse processo de autoconhecimento. Uma das maiores coisas que a doutrina espírita trouxe para mim é a reforma íntima. Conhecereis o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Não disse que reconhecereis o verdadeiro espírito pela caridade que ele faz,
pela quantidade de palestra, pelos passes que ele toma, por quantas crianças evangelizou. Conhece o verdadeiro espírita por domar as suas más tendências. Ele não disse nem assim, superar, deixar de ter. É tipo assim, hoje eu consegui não falar mal de ninguém. Hoje eu consegui dar o troco certo. Hoje eu não levantei o dedo para ninguém no trânsito. Fiquei tão... Hoje, amanhã eu não sei. Meu namorado é mais velho que eu. Aí ele fala assim, não, porque você não sei o que. Olha só, você já está muito mais na vantagem do que eu, porque eu não sei se eu vou chegar aos 57 anos. Eu não sei se eu chego aos 60, eu não sei se eu chego aos 90. Você já chegou. Então a gente precisa começar a valorizar o que a gente já tem agora. E aí a gente fica muito preso ao que passou ou alguma coisa que ainda vai acontecer. Peraí. Acho que eu fiz alguma coisa. Não, vai. Aqui, ó. Vemos então que felizes não significa ter bens materiais, poder ou posição, mas enfrentar as dificuldades com amor, calma, paciência e fé, sabendo que são degraus na nossa escala evolutiva. Os ensinamentos de Jesus vieram assim, de forma gradativa. Então, eu estava estudando para essa palestra, aí o Haroldo falou o seguinte, que a gente tem vários personagens trainer. Vocês têm personal? Vocês não têm personal, não? Por quê? Vocês acham caro? Que nada! O meu é baratinho. Eu tenho personal. Segunda, quarta e sexta ele vai comigo na academia. Mas no trabalho eu tenho personal. Em casa eu tenho personal. Na casa espírita eu tenho personal. É aquele que treina a nossa paciência, que treina a nossa gratidão, que treina a nossa, tudo bem, você está certo, eu estou errada. Essas pessoas são as pessoas que colaboram com a gente. Mas como é que a gente olha para essas pessoas? Como inimigos, com raiva. A gente quer ficar longe, a gente quer mandar embora. Mas são as pessoas que estão desenvolvendo em nós habilidades. O meu personal está desenvolvendo o meu braço para ficar forte. Aquela colega de trabalho que está sempre ali querendo me pegar, ela está testando o quanto eu sou correta. É aquela que me ensina, porque ela me deixa no orar e vigiar, ela me deixa no vigiar a todo momento. Porque são essas pessoas, muitas vezes, que não nos permitem cair. Porque ela está sempre lembrando quem nós somos. E eu preciso, muitas vezes, mostrar que eu não sou mais aquela Luciana de ontem. Sabe por que Liceia foi uma das fundadoras do Allan Kardec, uma pessoa que trouxe a doutrina espírita para a região dos lagos? Ela uma vez falou uma coisa e eu guardei. Um obsessor é alguém que um dia amou muito. Ninguém se torna obsessor quando a gente passa na rua. Gostei dela, não foi com a cara dela. Não. Alguém que não gostar de mim, um dia ele me amou muito. Em alguma situação, eu o traí. Só que ele não conseguiu me perdoar. Ele ainda me vê como aquela Luciana de 3 séculos atrás, que o abandonou, que o traiu, que o rejeitou, que fez ele perder alguma coisa. Ele não me perdoou. Então, essa pessoa, esses nós que estão aqui, nós não somos mais aquelas pessoas. Só que Deus, às vezes, coloca algumas pessoas no nosso caminho para nos lembrar que nós não somos mais, que nós já superamos, que nós somos pessoas melhores. Só que a gente não internaliza isso como algo bom. A gente sempre coloca, eu não quero essa pessoa. Mas é essa pessoa que me faz cada dia me tornar uma pessoa melhor. Porque ela reforça em mim ou o que eu ainda não tenho, ou o que eu já sou. O dinheiro está lá na Bíblia. O dinheiro não é algo ruim. Ele vai reforçar aquilo que você já é.
Só que a gente tem medo. Porque ele vai botar a Luciana orgulhosa, prepotente, metida, vaidosa, em alto grau. Ou ele vai colocar a Luciana caridosa, humana, amiga, que vai olhar a dificuldade do outro de uma outra forma. Mas qual é a Luciana que vai sobressair? Esse é o nosso maior desafio. No livro Ação e Reação de André Luiz, o orientador Druso, que chegou à mansão da paz no plano espiritual como sofredor, mas se transformou em trabalhador do Cristo, falou: os conflitos aqui são incessantes. No entanto, temos aprendido nesta mansão que a paz, olha só, não é conquista da inércia. Ninguém evolui parado. Ninguém evolui ali. Ah, vou sentar aqui, Deus é bom, vou ficar sentado nessa cadeira e eu vou evoluir. A paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos. Então, nosso processo de evolução perpassa por nós. Eu tenho que querer. E uma coisa grandiosa que a doutrina espírita nos traz é que ninguém anda para trás. Eu posso ficar parada, mas eu estou sempre num processo de evolução. Então, as dores, não as dores que a gente vem sentindo nesse mundo de materialista que a gente está, de perder um carro, do vizinho comprar um carro mais bonito, ou de eu não ter uma casa própria, ou de terminar um relacionamento, ou a minha colega que chegou depois de mim foi promovida e eu não. Não é desses conflitos que nós estamos falando. Mas aquelas dores que vêm, que rasgam a nossa alma, a dor que nos faz sofrer tem que ser a dor moral. Essa é que tem que nos envergonhar. De eu ter falado mal de um irmão, de eu ter já tido tanto conhecimento e ainda estar fazendo algo que eu já sei que é errado. Essa é uma dor. Isso me deixa em aflição. Mas não coisas materiais, coisas temporárias. Nenhum de nós aqui, desculpa, eu vou generalizar, mas vamos botar, nenhum de nós aqui acredita, Deus proverá. A gente acredita que Deus proverá? A senhora acredita, mas talvez eu não acredite que Deus proverá. Na hora da falta do desemprego, na hora de, no final do mês, uma conta chegar e eu não saber como vou pagar aquilo. Não, eu acredito nisso. Né? A gente vai mudando, mas a grande maioria de nós não acredita nisso. Porque não confia. Por isso, a gente não tem fé no poder divino e confiança em nós. Por isso vêm as aflições. Por isso a gente sofre. Mas hoje, olhando para a vida que a gente tem alguma coisa para sofrer? Eu estou sofrendo porque eu não fiz a unha, estou sem dinheiro. Para muitas pessoas, isso é um sofrimento. É uma dor. Eu estou sofrendo porque eu não estou num relacionamento. Estou sofrendo porque momentaneamente não estou no emprego que eu escolho. Momentaneamente eu estou morando na casa da minha sogra, na casa da minha mãe. Não estou com o carro que eu escolho. Ainda não posso isso, ainda não posso aquilo. Eu tenho um conhecido que ele sofre. Mas ele sofre porque ele não mora em Saquarema. Eu estou falando sério. Eu entendo. Entende? Isso. Mas tem outras coisas envolvidas, mas você vê o grau do sofrimento. Quando Jesus fala que haveria choro e ranger de dentes, certamente estava se referindo à forma pela qual as criaturas encaram a situação de sofrimento. Existem aqueles que, diante das situações difíceis, dolorosas, sejam elas expiações ou provas, choram humildemente, aceitando e reconhecendo que faz parte das N razões impostas como consequência de nosso modo de ser. Ele não está falando ali de plano reencarnatório, do nosso modo de ser.
Muitas coisas é muito mais nossa do que influência de uma espiritualidade e do nível evolutivo a que pertencemos. Outros se revoltam, brigam, não aceitam e rangem os dentes. Agostinho, um dos instrutores espirituais, aponta a fé como sendo o remédio para situações difíceis, para os sofrimentos de toda ordem. O que seria a fé senão o conhecimento da realidade espiritual? Jesus já dizia, vá, porque a tua fé te curou. A fé, ela cientificamente, ela age no nosso corpo de uma maneira que nós não temos noção. Jesus tinha um poder de magnetismo muito grande. Mas aquela pessoa, quando ela confiou, quando ela acreditou, ela neurologicamente, a ciência já vem provando isso, né? Quando a gente faz o bem, quando a gente está feliz, quando a gente é grato, a gente libera dopamina, ocitocina, vários hormônios do bem, que eles vão lá curando as nossas células. E quando a gente está com ódio, com raiva, no vitimismo, a gente também libera algumas toxinas no nosso organismo que destroem as nossas células. Eu acho que não está aqui, há um outro estudo dizendo que 10% das nossas doenças hoje, elas podem ser hereditárias. Os outros 90%, sabe de onde vêm as nossas doenças? Da nossa mente, da nossa falta de fé, das nossas aflições por coisas corriqueiras do dia a dia. Vamos lá. Eu ia ficar até às 11, mas acho que eu vou terminar no horário. Conhecendo os ensinos de Jesus, a criatura fatalmente acaba assimilando valores e virtudes, tais como a paciência, a resignação e a aceitação. A aceitação não quer dizer ficar parado. Senhor, é isso que eu tenho para hoje? Ok. Eu não me revolto, eu não vou ficar contrariado, eu não vou fazer uma outra coisa, eu vou falar, Senhor, muito obrigada. E aí amanhã a situação muitas vezes é outra. Essa condição assimilada é que revela na criatura o amor que cobre a multidão dos pecados. Simplesmente porque ela é a prova que a criatura aprendeu a lidar com as dificuldades, com as vicissitudes. Então, bem-aventurados os aflitos. Quem quer ser aflito? Porque quando eu estou aflita, e eu já conheço isso aí, que eu estou orando, que eu estou sendo submissa à vontade de Deus, submissa para nós mulheres é uma palavra muito forte, né? Mas tem hora que a vontade dele impera. Quanto mais a gente quer controlar as situações, as coisas, mais há sofrimento, mais a dor. A gente precisa passar a confiar mais. O nosso Pai, ele é muito amoroso. Ele não tem aquele tempo assim, no tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. O tempo de Deus é no presente. O tempo de Deus é aquele tempo que cura, que consola. O nosso maior problema é que a gente não está vivendo aqui e agora. E aí, vem alguém e sussurra alguma coisa no nosso ouvido. É uma letra, é uma música, é um post no Instagram. Mas eu estou lendo aquilo e já estou preocupada com outra coisa. E eu falo, Senhor, o Senhor não está me respondendo. Senhor, o Senhor não está me consolando. E o Senhor está falando, mas eu estou aqui. Estou tentando toda hora te mostrar. Mas você não quer me ver, você não quer me ouvir. E aí a dor vem. A dor vem porque a gente não entrega a nossa vida nas mãos de Deus. Entregar a nossa vida nas mãos de Deus não é tirar a nossa responsabilidade. É falar, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, o Senhor é meu Pai. Senhor, o Senhor é bondoso, caridoso, onipotente, onipresente. Senhor, opere em mim um milagre. Senhor, o que eu tenho que fazer para receber aquilo que eu estou pedindo? Porque é bíblico. Pedis e obtereis. Vocês pedem? Mas
a maioria acha que não. Ele sabe o que eu quero, não sabe nada. Muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente quer. O pessoal diz às vezes barganha, né? É. Não, vai. Senhor, hoje eu estou indo lá em Saquarema dar uma palestra, então eu quero que isso. Não. Pedis e obtereis. Não esqueçam disso. Não tem nada que a gente não peça a Deus que Ele não entregue. A nossa maior dificuldade é que a gente não sabe pedir. Tudo que vocês pedirem em oração, serás atendido. E quando eu peço paciência, Deus vai me dar várias situações para testar a minha paciência, para desenvolver a minha paciência. Então, pense no que vocês estão pedindo, mas peçam. Peçam de todo o coração. Peça saúde, peça dinheiro, peça proteção, peça um relacionamento, peça casa própria, peça. Mas fale, Senhor, eu estou pedindo, mas que seja feita a sua vontade. Que assim seja.